Olá, povo de Deus! Eu sempre digo no início dos meus vídeos, Deus deseja falar com você. E eu preciso te falar, Deus está sempre falando. E qual é o grande ponto? É se nós estamos dispostos a ouvir. E estar disposto a ouvir significa o quê? Fique até o final desse vídeo comigo que você vai compreender esse chamado de Deus para nós hoje. Eu sou Leonardo Alves, fundador da comunidade Adorai. Estou passando nesse vídeo para mais uma partilha na série Pão da Palavra. Vamos rezar juntos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dá-nos a compreensão pela força do Teu Espírito dessa palavra, que nós agora partilhamos, que nós agora vamos ler. Nós sabemos que a Tua palavra é viva e que ela tem poder para transformar todas as realidades, transformar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, desde que nós estejamos prontos a ouvir, com amor e com atenção. O Evangelho de hoje está passando aqui nessa tela, está em Marcos capítulo 12, versículos de 28b ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, que interessante. O mestre da lei, que conhecia toda a lei, vem meio que colocar Jesus à prova e pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus respondeu, antes de dizer: amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, Jesus disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por que ele diz isso? Porque lá em Deuteronômio, no capítulo 6, e era toda a função dos profetas, Deus ele vem exortar o seu povo de que não há outro Deus. Na verdade, a aliança de Deus com o seu povo, a aliança de Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da aliança e o povo da aliança, essa aliança de Deus com o seu povo que era nada mais, nada menos, parece algo simples, mas era muito complexo naquele contexto dos hebreus, de que dizer para Israel que somente havia um Deus e era o Senhor Yahvé, aquele que é. Porque o povo hebreu, o povo eleito, o povo da aliança, era um povo que vivia em meio a muitos deuses, a muitos Baals, a muitas adorações de muitos deuses. E aí, em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer: Shema Israel, ouve Israel. O povo em Adão e Eva, nós perdemos a visão beatífica. Nós víamos Deus, nós que eu digo, os nossos primeiros pais, viam Deus como quem nós que nos vemos uns aos outros. E pelo pecado original, o homem, toda a criação perde a visão beatífica. O homem já não pode mais ver a Deus, porque o pecado tirou essa visão. Então, um dos sentidos, e um dos principais sentidos, que é o ver, é perdido pelo pecado original. E é interessante que quando Deus está caminhando no Gênesis e vai em busca de Adão e Eva depois de eles pecarem, Adão e Eva já não mais veem a Deus, mas eles escutam.
e eles são obrigados a sair do paraíso, não porque Deus não os amava, mas porque se eles vissem a Deus, eles morreriam. Então restou a eles o ouvir a Deus. Então para o judeu, o ouvir, o shema, o escutar é algo extremamente precioso. Era um povo da palavra, eles eram... Toda a tradição antes da palavra de Deus, da Sagrada Escritura ser escrita, tudo era transmitido oralmente. O Gênesis, a criação, o Levítico, as leis, tudo era transmitido de forma oral. O Pentateuco só foi ser escrito no exílio da Babilônia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, o ouvir é algo extremamente importante para o povo de Deus, para o povo da aliança. E aí Jesus ele começa, o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não tem como nós amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, se nós não reconhecermos que não há outro Deus. Que o dinheiro não é nosso Deus, que os nossos filhos não são nossos Deus, não é nosso Deus. Que respeitando todos os outros credos, mas Buda não é nosso Deus, Maomé não é nosso Deus. Não existe outro Deus. O próprio Deus está dizendo: eu sou o único Senhor. E nós temos colocado tantas coisas no lugar de Deus, idolatrado tantas coisas, o nosso trabalho, o dinheiro, a nossa imagem, a nossa posição social. Quantas coisas tem sido o Senhor em nossas vidas. E hoje, para que nós possamos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, nós precisamos reconhecer que somente existe um Deus, não há outro Deus, minha gente. A economia não é um Deus. O dinheiro não é um Deus. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter que trabalhar para construir um país justo, solidário, da justiça social, da inclusão de pessoas que são pobres, que não têm trabalho. Não estou dizendo isso. Mas diz a palavra: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E ter Deus como Senhor e o único Senhor. Quando nós ouvirmos, que interessante, ouvir. São Paulo vai dizer, né? Como crerão se não tiverem quem fale para que eles escutem? Deus perguntou ao profeta: quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Deus hoje está falando para você: silencia. Nós vivemos na sociedade do barulho, é o tempo todo ouvindo, falando. Deus está dizendo: silencia, escuta. Escuta o que eu vou te dizer. E não é só escutar com o ouvido, é ouvir. Ouvir significa escutar e obedecer. Escutar e colocar em prática. Nós precisamos amar a Deus como um único Senhor. Não há outro Senhor. Não há outro Deus. Você pode procurar. Não há outro Deus. E esse vazio que grita no seu coração é porque você está buscando Deus em muitos lugares onde Ele não está. É na realização profissional, é nos filhos, é no seu marido, é na sua esposa, é no desejo de ter uma posição social. Tudo isso é bom, filho é bom, esposa é bom, marido é bom. Mas a única pessoa que vai preencher o nosso coração é a pessoa de Deus. Todos os outros são criaturas. E depois que nós tivermos o Senhor como Deus, o único Senhor, aí sim nós amaremos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E como nós vamos amar a Deus com todo o nosso entendimento se nós não conhecemos a palavra, se nós não lemos os documentos da igreja, se nós não ouvimos o magistério quando fala, se nós queremos jogar pedra no Papa? Gente, quanta gente jogando pedra no Papa. Que o Papa é comunista, que o Papa é isso e aquilo. Como nós ouviremos a Deus se nós não ouvimos a igreja? E aí somente depois de nós reconhecermos o Deus como o único Senhor, de amarmos Ele de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, ou seja, significa que para você amar a Deus você vai precisar se violentar, renunciar a muitas coisas. É preciso colocar força para amar a Deus. Amar é uma atitude de decisão, não é um sentimento, não é um choro.
Amar, vai dizer São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é bom, tudo crê, suporta, espera, não é arrogante, não é vaidoso, não busca nada para si. Amar é uma atitude. E aí nós poderemos dar o segundo passo, que é amar o próximo como a ti mesmo. Que maravilha, minha gente. Existe um ditado que diz: não coloque a carroça na frente dos bois. E quantas vezes nós temos feito isso? E mais lindo ainda é quando Jesus fala. Primeiro que o mestre da lei meio que vai dizer: o senhor está certo, olha, o senhor falou tudo direitinho. Né? Mas a leitura que precisamos fazer é que o Espírito Santo convenceu aquele homem das verdades do reino de Deus. Será que nós estamos convencidos dessas verdades? Que não existe um outro Deus além dele? Que amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios? E onde está a condenação dos holocaustos e sacrifícios? Eu dizia que no Antigo Testamento o povo adorava Baals e outros deuses. Eles ofereciam sacrifícios em troca de favores. Eles ofereciam sacrifícios como forma de receber o perdão, porque eles tinham na cabeça deles o Deus Trovão, o Deus Mar. Então eles ofereciam holocaustos e sacrifícios a Deus, não por amor, mas como uma forma de comprar a Deus. E não é isso que Deus quer. Tudo que fazermos, como nos ensina Santa Teresinha, nada é pequeno se feito com amor. E Jesus, ele resume o mandamento no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amados, o amor é a chave do céu. O amor é a chave do céu. Quando nós entendermos isso, Jesus vai dizer para a gente: olha, Leonardo, você tem inteligência e você não está longe do reino de Deus. Por isso, busque amar. Busque ouvir, silenciar a tua alma para que Deus possa falar com você. E dessa forma, falando com você, o seu coração se moldar à vontade do Senhor e a sua palavra, ou seja, você se configurar a Cristo. E dessa forma, você poder ouvir de Jesus: tu não estás longe do reino de Deus. Amém? Que o Espírito Santo venha sobre você e te convença dessa verdade. E te dê a graça de amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Proclamar-o como único Deus e Senhor. Jesus disse: ninguém proclama Jesus Cristo é o Senhor se não estiver cheio e movido pelo Espírito Santo. Que Deus te dê essa graça. É isso que eu te peço, é isso que eu peço a Deus para você. É isso que eu te desejo, de você amar a Deus profundamente e as pessoas que Ele colocou na sua vida, as difíceis e as fáceis. Porque é assim que Deus nos chama, a amar. Amar e amar. E toda vez que a gente não amar, se levantar e recomeçar e amar novamente. Quero convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, estão passando aqui embaixo do nosso vídeo agora. Também você pode ir no nosso site ccdorai.com e saber como nos ajudar também financeiramente. Nós precisamos. Mês passado nós não fechamos a nossa meta, nos faltou aí em torno de 30% de arrecadação. Então nós ficamos aí no vermelho mês passado, mas nós confiamos na providência de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do Pão da Palavra.